Fala pessoal, tudo bem? Pastor Daniel Lopes aqui. A gente está no encerramento da nossa Conferência Profética 2024 da Igreja Bola de Neve. Tivemos o prazer e o privilégio de contar nessa última pregação com o bispo Robson Rodovalho. Seja bem-vindo, bispo. Uma alegria receber o senhor aqui. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, numa situação um pouco triste, mas com muita alegria de ver a igreja pujante, firme, olhando para a eternidade e caminhando. Amém. A gente está completando 25 anos de Igreja Bola de Neve esse ano. E como é que foi que o senhor conheceu o apóstolo Rina? Como é que é a sua história com a Igreja Bola de Neve? Nossa, o Rina, a gente teve algum contato bem no começo mesmo, que a gente estava no movimento das comunidades, né? E eu acho que, se eu não estou enganado, questão do tempo, ele estava começando pelo menos com o interesse de começar a bola. Aí a gente teve ali um tempo, um rápido tempo de relacionamento, de conversas e tal. E depois, quando foi que eu encontrei o Rina depois? Em alguns eventos de pastores, tivemos juntos, mas aí já foi bem mais recentemente, com um grupo dos Estados Unidos que veio para unir os pastores para oração e intercessão, mundial inclusive. E a gente se encontrou muitas vezes, e sempre falando da igreja, da visão, e conferindo rotas, vamos dizer assim. Entendi. Uhum. Que benção, muito legal. Na pregação eu estava acompanhando ali um detalhe interessante, que o senhor falou da física, né, e de como isso, no momento, foi um problema para você na leitura do Antigo Testamento, da Bíblia, né, na criação. Eu vi o senhor falando sobre a questão das diferentes traduções, mas no final, como é que o senhor conseguiu superar essas dificuldades depois que te proibiram de ler o Antigo Testamento? Olha, a minha experiência com Jesus foi tão grande, tão forte, que eu congelei as dúvidas. Entendi. Que eu acho que isso acontece com muita gente. O meu conselho, nem tudo você vai entender. Você vai ficar com muitas perguntas sem serem respondidas. Na vida pessoal, na família, na Bíblia. Não te perturbe com isso. Tenha a capacidade de segurar sua fé em Jesus e de ir colocando ali suas dúvidazinhas. Um dia, Deus vai te explicar isso. Alguém vai te encontrar e você vai conseguir destravar a chave para a compreensão disso. Foi o que eu fiz. A minha experiência era tão forte que eu segurei a minha fé. Entendi. Embora eu não conseguisse compreender o texto bíblico em plenitude. Mas o Novo Testamento eu compreendia, os Salmos, quer dizer, eu consegui separar, Entendi. fazer a diferença das duas coisas. Perfeito. O senhor chegou a falar também da sua formação no Espiritismo, né, vendo o sobrenatural ali claramente. Chegou até a comentar que a doutora Neuza Tchocas se inspirou um pouco no trabalho, né, que vocês já estavam fazendo. Eu percebo um pouquinho da questão dessa batalha espiritual, da questão da cura e libertação, ficando em segundo plano nas igrejas agora. O senhor enxerga isso também? Parece que não é um assunto que é mais falado, né? Extremamente preocupante isso. Porque a igreja que não faz batalha espiritual, ela não tem uma visão plena do mundo espiritual. E aí o inimigo deita e rola. Sim. Aí vai ter muita confusão, o diabo... E as pessoas pensam que são problemas pessoais. Isso é falta de vergonha, isso é falta de caráter. E nem sempre é. Aliás, sempre tem uma entidade que aproveita essa brecha e maximiza isso. Mas a pessoa vai tentar lutar só do ponto de vista científico, ela não vai conseguir vitória completa. Você tem que colocar o elemento da libertação. Como eu vim do Espiritismo e vivi isso, eu conheço isso na palma da minha mão. E há décadas, né? Quando eu me converti foi no ano 69. No ano 70 eu fiz libertação comigo, sozinho. O Senhor mostrou para mim um monte de coisa. Minha cabeça voando, vendo os vultos, ouvindo vozes. Não se tinha isso naquela época. Sim. Eu sentei numa calçada, eu mesmo pus a mão na minha mente e comecei a clamar e a declarar a palavra da fé. Inspirado por Deus, eu não tinha lido isso. Foi um ato único, unilateral.
E ali eu fui liberto. Entendi. Eu fiz em mim. Quando eu levantei ali, 1 hora depois daquela calçada, o céu estava aberto, a presença de Deus. Glória a Deus. E eu peguei a chave. A partir dali, todas as vezes que eu entrava em crises, confusão mental, depressão, raiva, muita violência, eu era muito violento, eu já sabia como acionar para que isso fosse embora e eu ficasse liberto. Decretando a palavra, né? Decretando a palavra. Eu fazia batalha espiritual sem saber esses temas, mas o efeito era esse. Entendi. Eu via vultos das entidades antes, né? Quando elas entravam na minha mente, aí eu comecei a colocar uma blindagem espiritual. Amém. Então, assim, e na época, isso foi 70, 1970. Entendi. Nos primórdios, né? Não tinha literatura não sobre tinha isso nada. no Brasil, né? Nem pregação, nem ênfase. No mundo inteiro não existia, né? E agora eu vou pegar uma dica pessoal, porque aqui na Bola de Neve eu lidero o Flame, que é o grupo de jovens adultos, né? Que é de 18 a 30 anos. Muitos desses jovens não se interessam por essa dimensão espiritual. Acabam, às vezes, vendo a igreja como uma oportunidade de encontrar os amigos, né? Um clube. O senhor já imaginou alguma estratégia ou poderia dar uma dica para a gente de como restaurar isso no jovem, essa visão de batalha, essa visão do mundo espiritual? Eu acho que a igreja precisa oferecer algum tipo de programa organizadinho para isso. Legal. E aí o jovem que sentir necessidade, ele vai. Porque tendo, a pessoa começa a estudar, provoca, né? Provoca a percepção, a compreensão. E a partir daí a pessoa começa a se abrir. Não importa se seja jovem, idoso, porque quem tem uma opressão na alma sofre muito e quer uma libertação. Sim. Sofre com depressão, sofre com violência, sofre com distúrbios que a pessoa não quer, mas de repente ela explode, os vícios, ela não consegue parar de fumar, de beber, enfim, tem vícios. Então, quando a igreja tem essa plataforma incluída, as pessoas acabam se ajustando para participar. Entendi. Vira uma pauta ali dentro do que se pode fazer, né? Sobre o ano de 2025, o senhor tem algum projeto, alguma novidade? Estão discernindo alguma coisa espiritualmente também para a igreja, para o cristianismo, nesse novo cenário aí? Donald Trump voltando ao poder, né? Não sei. A gente tem uma expectativa muito grande lá fora, com o Trump e a Câmara e o Senado alinhados, né? Que raríssimo isso acontecer nos Estados Unidos. Com isso, a pauta da direita vai ganhar uma força muito grande no mundo. Eu acho que toda essa avalanche do movimento woke vai necessariamente recuar. A gente não sabe até onde vai recuar, porque tem uma profecia apocalíptica da vida de Cristo, do anticristo. Então, essa coisa a gente sabe que muita coisa que está escrito e não tem como mudar o destino. Eu não sou apocalíptico. Eu acredito que o apocalíptico acontece na omissão da igreja. Entendi. Quando a igreja é valente e posiciona, ela avança. Sim. E ela inibe as trevas. Agora, o Brasil, a gente não vê muita expectativa, a não ser o milagre de Deus. Entendi. Né? Então, eu acho que a gente vai ter uma economia difícil. Começamos pela economia. Uma economia difícil, dólar alto, inflação chegando. Não tem como, porque o Brasil não tem fundamentos econômicos para segurar isso. Sim. Acho que a igreja, a gente vai viver um avivamento muito bom, muito forte. Eu já lancei o livro do ano, que eu faço todo começo do ano, que é Superando os Golpes da Vida. Já soltei agora, em janeiro. Já soltei para sair em janeiro, nas conferências. Acredito que a gente precisa trabalhar treinando, abrindo espaço para diversos... É muito demandado a nossa ação hoje, porque você precisa ter ministério para kids, você tem ministério para pré-adolescentes, tem que ter ministério para adolescentes. É uma logística monumental. Nós temos que ter canal no YouTube, canal no Instagram, você tem que ter, se possível, espaço para televisão, para rádio. Quer dizer, então, a sociedade está tão fragmentada em tribos que para a gente falar com a sociedade você tem que ter zilhões de canais. E isso são zilhões de departamentos, de expertise de pessoas. Mas eu acho que nós não podemos esquecer das redes sociais, da internet, do celular, e nós temos que fazer uma batalha, uma cruzada para resgatar a mente dos nossos jovens. Não podemos perder os nossos príncipes para a Babilônia, porque eles
tem acesso à mente e o cérebro 3 vezes mais de tempo, 4 vezes mais de tempo do que a família e a igreja juntos. Sim. Então ali está o nosso principal campo de guerra. Sim. Valeu, bicho. Muito obrigado, hein? Valeu, pessoal. Amém.